turma! Esse aqui é o nosso Momento Passarinheiro. Aqui nos meus canais eu ajudo você a conhecer e identificar as aves por conta própria, pelo canto ou então pelo visual, pertinho da sua casa, na sua região. Tenha essa habilidade. Então, turma, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que eu gosto demais, gente. É porque o binóculo deve ser uma prioridade para você. Entre todos os equipamentos que a gente pode ter vontade de adquirir, a gente tem vontade, a gente acaba adquirindo mesmo. O binóculo, gente, é um dos meus preferidos e eu julgo ele realmente indispensável para qualquer observador de aves. E nessa live aqui eu vou explicar para vocês exatamente por que eu acho que é o melhor, tá bom? Claro, além do nosso celular, mas celular a gente já nem conta, porque faz parte já do nosso equipamento pessoal. Quase como se fosse a roupa. Às vezes a gente sai de casa e esquece o celular, parece que saiu sem roupa, não é? Então é isso. Então vamos lá, gente. Binóculo. Primeiro vou explicar o que é. Não tem muito detalhe para dar, né, gente? Binóculo é um equipamento que permite que nós vejamos as aves em tamanho aumentado. Portanto, a gente consegue ver com muito mais detalhes. E realmente a gente precisa conseguir ver as aves com muito detalhe. Durante nossas passarinhadas é imprescindível ver os detalhes. Por quê? Ah, gente, olha, primeiro, eu acho que até o mais acaba sendo o mais importante é a aproximação. A aproximação não só de aumento, mas a aproximação afetiva, a aproximação aproximação de verdade, você se sente como se estivesse do lado, você consegue ver detalhes, e não só ver detalhes, mas você consegue ver. O que eu noto muitas vezes quando eu estou observando as aves aqui do ladinho da minha casa é que as pessoas, elas realmente não conseguem nem perceber muito bem a presença das aves, ou quando vê muito de relance. Agora, com o binóculo, a gente consegue acompanhar um voo, a gente consegue ver muito detalhe, ver de muito perto. Então, a gente se sente inserido naquele ambiente. A gente consegue ver as expressões das aves, a gente consegue ver a iridescência, que é aquele brilho que, por exemplo, tem os beija-flores. A gente consegue ver muitos detalhes e a gente precisa ver detalhe, porque muitas vezes a gente precisa conseguir identificar. Agora, gente, lembra daquelas questões, daqueles passarinhos que a maioria das pessoas falam, nossa, eu não consigo diferenciar, por exemplo, os passarinhos pretos? Gente, de fato, muitas vezes é complicado da gente ter ideia se aquele passarinho era um chupim, se aquele passarinho era um tchê preto, afinal de contas, eles têm o corpinho praticamente todo preto. No caso do chupim, é todo preto mesmo, um preto meio azulado, reluzente. Agora, o tchê preto, ele já tem um preto que não é tão brilhoso, mas também tem diferenças muito gritantes no formato do bico, na cor do bico. Embaixo da asa, o sovaco do tchê preto é branco e muitas vezes esses detalhes a gente não consegue prestar muita atenção. Formato do bico, se a gente não estiver vendo com uma aproximação, com um binóculo mesmo, um binóculo apropriado. O binóculo é muito versátil. A gente olha, vê que tem um passarinho ali. Aí, se é uma máquina fotográfica, até que a gente pega a máquina, que a gente regula a máquina, que a gente liga, desliga. Binóculo não tem essa, ele não tem liga e desliga, é uma lente que você acopla no seu olho e você já consegue ver detalhe. Aliás, gente, essa é uma dica super importante, entre outras que eu vou reforçar ela mais ainda, tá? Mas, gente, o que é muito importante? Quando vocês percebem a presença de um pássaro e vocês querem ver aquele pássaro com mais detalhe, o correto é continuar com o olhar fixo naquele pássaro, procurar um ponto de referência muito próximo, como se fosse assim, o galho onde ele está, de repente uma florzinha de cor diferente, uma pedra, qualquer coisa, uma folha, e aí você vai
colocar o binóculo no seu olho sem se mexer e sem tirar o olhar daquele passarinho, porque aí você só vai, pum, colocar o aumento e já vai ver. Se vocês forem desviar o olhar para pegar o binóculo, não sei o que, pronto, perdeu o passarinho de vista, aí na hora que você veste o binóculo não consegue encontrar o passarinho naquele monte de folhagem, enfim, onde ele estiver, tá? Então, essa parte é super importante que vocês entendam. E, gente, o que eu preciso comentar aqui com vocês nesse momento é, assim, gente, aqui no Brasil, as pessoas têm um conceito de que passarinhar é sinônimo de fotografar aves. E, de fato, gente, fotografar passarinho é uma parte bastante importante da passarinhada. Porém, principalmente hoje, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês de que é muito bom fotografar, mas também é muito bom observar as aves com o binóculo. E o melhor dos mundos é o quê? É você juntar as duas coisas. É você estar sempre com o binóculo e sempre com a máquina fotográfica. Com o binóculo, vocês vão treinando a identificação de aves, vocês vão vendo as aves com detalhes, vocês vão se aproximando delas, conseguem visualizar, acompanhar um voo e, ao mesmo tempo, se tiver alguma espécie que é uma espécie nova para a coleção de vocês, que a gente chama de life, ou então ela está comendo um alimento específico, ou então ela está copulando ou fazendo um ninho, tendo algum comportamento diferente, tomando banho, tá com uma coloração diferente, às vezes a gente encontra um passarinho que é albino, que é arlequim, que tem algumas dessas mutações de cor. E não importa, gente, o que importa é que às vezes um passarinho também dá aquele mole, pousa num galinho, num mourão, bem na nossa frente, e aí a gente tem a oportunidade de fotografar. Só que nunca, gente, nunca uma máquina fotográfica vai substituir um binóculo. Nunca, gente, nunca. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Por que eu julgo, então, que o ideal é que vocês usem as duas coisas, o binóculo e a máquina fotográfica? Gente, o binóculo ele enriquece demais as nossas observações, porque a gente passa a dar mais importância para o comportamento, a gente isso possibilita que a gente passarinhe todo dia com um foco mais na questão de identificar e na questão de ver a maior quantidade de espécies, de perceber a diversidade de aves que tem na nossa região, ao invés de somente procurar o que é mais difícil, que seriam os lifers, as espécies inéditas. E eu vejo, gente, que isso daí, essa busca pelas espécies inéditas, essa supervalorização da espécie inédita, faz com que muitas pessoas desanimem com a atividade de observação de aves, ou então fiquem frustradas, ou então associem a observação de aves com viagem. E sim, observação de aves também tem muito a ver com viagens, que aliás eu adoro. Mas, gente, o que eu acho mais importante é que cada um de vocês tenha o hábito de passarinhar todo dia, de usar essa atividade para manter o seu equilíbrio mental, manter a sua calma no dia a dia. Isso daí é o mais rico, utilizar a observação de aves como uma forma de terapia pessoal. Não tem nada melhor, gente. Então, é um desafio muito gostoso esse da descoberta da diversidade das espécies da região de vocês, porque vocês estão todo dia lá e vocês vão ver como é que é gostoso observar também as flutuações dessas populações, as migrações. É sempre uma descoberta inédita, vale como se fosse um lifer, acreditem em mim. E que mais, gente? Porque também eu defendo que o binóculo é o equipamento mais importante para você, observador de aves. Gente, é porque o binóculo, ele é um equipamento de baixo custo, principalmente se a gente for comparar ele com máquina fotográfica, e normalmente a máquina fotográfica a gente não consegue utilizar ela sem uma lente específica, uma lente que permita um maior aumento, ou então
comprar uma máquina fotográfica do tipo Super Zoom, que aliás é o tipo de máquina fotográfica que eu mais indico, principalmente para o passarinheiro que está começando, tá? É maravilhoso esse equipamento. Permite que a gente não precise se aproximar demais do passarinho para tirar foto e também a gente consegue boas fotos com esse equipamento, que é muito mais fácil de manusear do que aquelas outras câmeras que a gente compra a lente separada. E aí, qual seria esse custo, gente? A partir de R$ 500, vocês já conseguem comprar um bom binóculo. E aí, o que é mais importante no momento de escolher um binóculo? É a configuração, gente. Eu quero que fique muito claro para vocês hoje esse conceito da configuração do binóculo, porque um binóculo com a configuração correta, vocês vão conseguir comprar num preço acessível e ele vai entregar para vocês uma excelente qualidade de imagem. Vocês vão ter o que vocês procuram do binóculo, que é clareza, nitidez da imagem e também aumento. Qual seria então a melhor configuração para um binóculo para observação de aves? Eu recomendo, gente, que seja um binóculo com a configuração 8 por 42 ou 10 por 42, sendo que o 8 por 42 eu indico até para as pessoas que observam espécies, aves, mas nos ambientes mais escuros, como por exemplo as florestas. E o 10 por 42 vocês podem utilizar, por exemplo, numa área de transição de Mata Atlântica para Cerrado ou em áreas de Cerrado, que a gente tem uma condição de iluminação bem melhor. Na cidade também, o 10 por 42 funciona muito bem, apenas nas áreas realmente de mata ou para quem passarinha nas duas, prefiro que opte pelo 10 por 42, tá bom? E aí, gente, por que eu recomendo essa configuração e o que ela realmente significa? É o seguinte, gente, no binóculo, como em várias outras coisas na vida, a gente não pode ter tudo. A gente não consegue ter o maior aumento possível com a maior luminosidade possível, ou às vezes até consegue, mas aí, né? Aí também a gente não consegue num preço muito acessível. Então, gente, é uma forma, essa configuração é a melhor forma de equilibrar essas três variáveis, 4 na verdade, que seria luminosidade, aumento, preço e também o peso, porque não adianta nada a gente ter um equipamento que entrega uma boa qualidade de imagem, uma clareza, um bom aumento, mas também é super pesado e a gente não aguenta ficar com aquele equipamento no pescoço. Isso acontece comigo com uma das minhas lentes de fotografar. Gente, eu evito ao máximo sair com aquela lente porque realmente pesa demais. E o binóculo, o que exatamente, né, seria esse equipamento? O binóculo, gente, nada mais é do que 2 monóculos combinados. E qual que é a vantagem? A vantagem, gente, que utilizando os 2 olhos ao mesmo tempo, com essas 2 lentes, a gente acaba tendo uma visão tridimensional. A gente consegue, ajustando certinho a distância entre as objetivas, a gente consegue juntar a imagem do olho direito com a do esquerdo em uma imagem só, tridimensional. E aí a qualidade é muito maior. E, por exemplo, com a máquina fotográfica, a gente sempre vai ter uma visão que não é tridimensional, porque a gente só consegue olhar com um dos olhos no visor da máquina. E, gente, quais são os elementos, então, de um binóculo que vocês devem prestar atenção na hora de comprar ou também na hora de utilizar? Todos esses detalhes vocês têm que prestar muita atenção, porque apesar do binóculo ser um equipamento muito simples, tem alguns detalhezinhos que vocês têm que prestar atenção para não perder a eficiência desse equipamento maravilhoso. Então vamos lá, a primeira parte seria o quê? As lentes oculares, que são realmente aquelas lentes que ficam pertinho dos nossos olhos.
e elas são responsáveis pelo grau de ampliação da imagem, que é realmente captada pelas lentes objetivas, que são aquelas que ficam na frente, são aquelas que recebem a imagem lá na outra ponta. Outro ponto que vocês têm que estar atentos são os olhares, são aquelas estruturas onde a gente realmente encosta o nosso olho. Elas podem ser revestidas de borracha e isso ajuda a gente e também ajuda a gente a focar, né? Focar realmente, literalmente na imagem que a gente está procurando. E tem também um lancezinho, gente, que quando eu comecei a observar, eu meio que comi barriga, ninguém me instruiu e eu também não li manual, essas coisas, né? Mas os olhares, eles têm um lancezinho, que é o seguinte: normalmente a maioria dos binóculos tem a opção de vocês rosquearem esses olhares para cima e para baixo. Faz até um tipo de um cliquezinho. E isso é para quê? Isso é para adaptar a distância das lentes oculares do seu olho para que você consiga focalizar melhor a imagem. E quando que a gente precisa ajustar mais alto ou mais baixo? Aí depende se você usa ou não óculos. Se você usa óculos, o correto é você continuar usando o óculos e usar o binóculo por cima. Só que aí essa estrutura, os olhares, eles têm que estar baixos, não podem estar altos, tem que estar rosqueados para baixo, retraídos, beleza? Porque aí vocês vão conseguir ver a imagem dos passarinhos com maior clareza. E, gente, quando eu comecei, eu não sabia muito disso, não tinha prestado atenção. E aí eu acabava, como eu não uso óculos, apesar de eu precisar, eu ficava segurando o binóculo com uma certa distância do meu olho, sem encostar no meu olho, justamente porque não tive orientação, não tive, assim, não prestei atenção, nada dessas coisas. Então, tá bom. E qual outro elemento que eu tenho que explicar para vocês? As lentes objetivas, que são aquelas que estão do outro lado, não são as que ficam mais perto do nosso olho. E essas lentes são as que captam realmente a luz que formará a imagem que a gente vai estar observando. E quanto maiores essas lentes, que é medida pelo tamanho, o diâmetro, que é aquele 42 milímetros que eu falei para vocês, quanto maior a nitidez. Só que também maior o quê? Maior o peso, porque são lentes, são vidros maiores que vão pesar mais e dependendo da qualidade da lente, ela também vai ser mais cara, ou maior ou mais cara. Então, gente, o 42 milímetros é um diâmetro que realmente tem um excelente custo-benefício e permite ainda uma boa entrada de luz no aumento que eu passei para vocês, de 8 ou 10, tá? O Júlio perguntou: poderia existir um binóculo com um botãozinho que ao apertar registra o que estamos vendo? Ah, Júlio, calma lá, que no final dessa live eu vou falar sobre uma técnica que chama digiscoping. O digiscoping é meio isso que você está falando. É, na verdade, um jeitinho que a gente dá de tirar uma foto dessa imagem que a gente consegue ver com o binóculo. Você vai ver bem bacana. É bem bacana. E existem alguns equipamentos, mas também meio assim, fora de mão, o preço. Depois eu mando o link lá para você dar uma olhadinha, que tem umas funcionalidades bem interessantes e é nessa linha aí que você está falando. Bom, o que mais que a gente tem que prestar atenção nos elementos do nosso binóculo? A gente tem que prestar atenção na regulagem do foco. Claro, gente, essencial a gente estar sempre regulando o foco para a distância que o passarinho está da gente. E é aquela rodinha que fica em cima e a gente consegue aí alterar a distância entre as lentes, ajustando aí também o foco da imagem. E esse foco a gente tem que estar ajustando o tempo todo para que a gente consiga ter sempre uma imagem focada, uma imagem nítida, beleza? Ah, e também tem uma outra funcionalidade do binóculo, que é o ajuste da dioptria.
Praticamente todos os binóculos têm esse tipo de ajuste e eu noto que muitas vezes as pessoas nunca nem perceberam a presença desse componente no binóculo. Esse ajuste, gente, é justamente para que a gente consiga compensar a diferença de nitidez, de clareza que existe naturalmente nos nossos olhos, principalmente das pessoas que têm alguma dificuldade para enxergar. Não sei, não vou falar, não vou dar spoiler. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o binóculo, fechar um dos olhos. Normalmente esse ajuste da dioptria, ele está do lado direito. E aí a gente vai ajustando até que a imagem em um dos olhos fique totalmente focada. Aí depois a gente ajusta para o outro olho. A gente fecha o olho direito, abre o esquerdo e faz ainda um outro pequeno ajuste, né, na dioptria, para que a gente consiga sempre ver a imagem com maior nitidez possível, tá? Aliás, deixa eu aproveitar aqui, vou pegar meu binóculo para mostrar para vocês esses componentes. Meu binóculo, gente, tá bem surradinho, mas ele é o meu querido. Não saio de casa sem ele. Às vezes eu posso até sair sem a máquina fotográfica, mas sem o meu binóculo eu não saio, gente, porque ele é o meu queridinho mesmo. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui os componentes. Ó, esse componente aqui é justamente o que eu falei, que são os olhares. Esse aqui e esse aqui são os olhares. E aquela questão que eu falei para vocês, quem usar óculos pode abaixar aqui, ó, e colocar por cima do óculos, tá? Ó, baixar, levantado, abaixado, tá? E eu não uso óculos, deveria, então eu uso sempre levantado. Aí, gente, lembra que eu falei? Do lado direito a gente tem essa roldana aqui, ó, que é do ajuste de dioptria. Então, a gente encaixa o binóculo, ajusta primeiro, gente, a distância entre os nossos olhos tem que estar bem ajustadinho para a gente ver de forma confortável, porque tem essa dobradiça, ó, para abrir e fechar, dependendo se os nossos olhos são mais perto, ficam mais perto ou mais distantes, tá? E aí, ajustado aqui, ajusta se usa óculos ou não e ajusta a dioptria. Fecha um olho, ajusta a dioptria. Depois fecha o outro, ajusta novamente. Aí pronto, vocês vão ter a melhor imagem possível que o binóculo pode entregar. Lentes oculares, essas da frente, e as objetivas, essas que tem do outro lado. Gente, e por que o binóculo é tão importante? Gente, para ver detalhe, para a gente conseguir ver comportamento, para a gente se aproximar mais das aves, para vocês conseguirem identificar as aves por conta própria, porque vendo detalhe, a gente consegue identificar por conta própria, não é verdade? E também permite passarinhar todo dia, porque se essa for uma habilidade sua de conseguir identificar os pássaros por conta própria, você pode ter essa atividade ao seu dispor todo dia. Tem coisa melhor não, gente. Qual que é outra vantagem muito absurda desse equipamento? É que ele é muito mais barato que uma máquina fotográfica e eu recomendo que todo mundo comece por um binóculo, tá? O binóculo que caiba no seu bolso, desde que atenda a essa especificação que eu passei a colinha para vocês. 8 por 42 ou 10 por 42. Para escolher entre o 8 ou o 10, se vocês observam em ambientes mais claros, com bastante luz, ambiente urbano, cerrado, pega o 10 por 42. Se vocês vão muito para áreas florestadas, melhor o 8 por 42. Se vocês frequentam as duas, pega logo o 8 por 42 que vai ser melhor, tá? E aí, com um binóculo, mais o celular de vocês e os aplicativos que eu sempre indico e não custa nada eu repetir aqui, o Merlin, o BirdNet, o eBird,
vocês vão ter condições de ver detalhes com o binóculo e somar com todas as ferramentas de identificação de som, de identificação por foto, de identificação pelo visual, e tem aquela questão do Merlin também, que vocês podem ir dando pistas para o aplicativo direcionar a identificação de vocês. Ah, aí escapou, né, gente? Falei aqui foto, mas poxa, eu tô falando de binóculo, tô falando de máquina fotográfica, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês aí de como vocês podem acoplar o celular de vocês no binóculo para que vocês consigam aí tirar uma foto nesse momento da ampliação do binóculo, tá? Então, gente, eu vou dar aqui para vocês um passo a passo de como é que vocês devem utilizar esse binóculo. Bom, primeira coisa de todas, já falei de todos os componentes do binóculo, agora eu vou falar a primeira coisa que vocês têm que fazer para utilizar o binóculo corretamente. Regular os olhares, aquela borrachinha que encosta de fato os nossos olhos. Se você usa o óculos, você deixa retraído os olhares, deixe os olhares retraídos. Se você não usa óculos, deixe eles de pé, tá? Rosqueados para cima, beleza? Segunda coisa, regula a dioptria, que é justamente o grau dos seus olhos. Fecha um olho, ajusta, fecha o olho, ajusta. Esse ajuste é o que? Vocês estarem olhando para um ponto fixo e encontrarem a imagem mais nítida possível. Vai regulando, ficou nítido? Então para ali. Regula um olho, depois o outro. Ajuste então a distância entre as pupilas, é o que? Naquela dobradiça do binóculo, vocês vão regular para que fique encaixadinho, bem na distância certinha dos seus olhos. E aí vocês vão estar vendo duas imagens circulares separadas, como se vocês estivessem colocando no olho dois monóculos, só que aí vocês têm que encontrar aquele ponto da distância entre o olho de vocês e a maneira como vocês estão focando a imagem, que vocês vejam a imagem tridimensionalmente. Vocês têm que ver uma bola só. As duas bolas de cada monóculo se unem, formando uma imagem tridimensional de um campo só, de um campo circular só, que vocês estão vendo com detalhe aquele passarinho lindo que está pousando lá para vocês. Aí vocês vão fazer o quê? Escolher um objeto ou mesmo um passarinho. Começa com um objeto, tá? Que ele não se mexa. Um ponto de referência lá ao longe. E aí vocês ficam com o olhar fixo naquele ponto. Pensa num ponto de referência um pouco maior, o galho, uma folhinha que tá com uma cor diferente, amarelinha, uma florzinha, uma pedra, enfim. E aí vocês vão continuar com o olhar naquele objeto e aí, pum, encaixa o binóculo nos olhos, porque aí vocês não vão perder aquele objeto de vista. Muitas vezes, o que a gente faz? Ah, viu o passarinho? Fala, deixa eu pegar o binóculo. Aí vai, vira para baixo, pega o binóculo, cadê o passarinho? Aí fica buscando, não encontra, porque tá do jeito errado. É para focar no passarinho, e aí, veste o binóculo, beleza? Que mais, gente, que eu posso dar de sugestão aqui para ajudar vocês? Se por acaso vocês estão olhando a imagem dessa maneira e ainda não está muito nítido, vocês podem mexer um pouquinho mais na dioptria, mas lembra, a gente já regulou lá no começo. Fechou, gente? O que mais que é importante de eu explicar para que vocês adquiram o binóculo certo e saibam exatamente o que vocês estão comprando e por quê. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Melissa, mas você está falando para usar uma ampliação então de 8 ou de 10, mas eu quero comprar um que amplie mais, porque quanto mais ampliar, melhor. Aí que mora o perigo, se engana, porque, gente, não tem nada grátis nessa vida. Quando a gente ganha muito de um lado, a gente perde do outro. E é assim com tudo na vida e é assim também com os binóculos, tá? Então, se a gente aumentar demais, colocar um aumento muito grande, a gente vai perder na
luminosidade, e a gente precisa muito da luz, a gente precisa que entre bastante luz para a gente conseguir ver detalhe. O que adianta a gente ver uma imagem super grande, só que a gente vê escura, não vê detalhes de cor, não tem clareza, não adianta nada. Então, a gente está falando de binóculo para observação de aves. Então, gente, pode confiar que essa configuração 8x42, 10x42 são as mais indicadas. Para vocês terem uma ideia, gente, aumentos de 15 vezes ou mais são indicados até para quem está olhando estrela para astronomia, tá? Então já está bem suficiente um aumento de 8 ou de 10, tá? O diâmetro da objetiva, gente, para vocês terem uma ideia, quanto maior a objetiva, mais luz vai estar entrando e a imagem fica com uma resolução maior, uma nitidez maior. Então, por exemplo, um binóculo 8x50, ele oferece mais resolução, mais nitidez do que um 8x42. Aí você vai falar assim, mas Melissa, você falou para a gente comprar o 8x42. Sim, gente, porque também quanto mais a gente aumenta esse diâmetro da lente, mais pesado vai ficar esse equipamento e às vezes vai ficar mais pesado assim também. Às vezes ele nem fica tão mais pesado de peso, mas aí fica pesado assim. Aí não resolve. Eu tô falando para vocês uma configuração que é uma configuração de excelente custo versus benefício, tá? Eu quero que vocês adquiram esse binóculo aí para fazer as passarinhadas de vocês, tá? Outra coisa que as pessoas me perguntam, gente, é sobre o revestimento das lentes. Talvez vocês já tenham visto, talvez não, mas existem vários tipos de revestimento e um muito comum é aquele revestimento meio avermelhado. Também existe um revestimento meio esverdeado. Olha, gente, de modo geral, esse revestimento ele existe nos equipamentos que não são de muita qualidade, tá? Só uma dica, assim. Esses que tem vermelho, por exemplo, eles usam uma substância que chama Rubicon. E ele é indicado principalmente para os ambientes que tem muita luz, muita claridade, como por exemplo no cerrado ou então em praias, que a gente tem aquela reflexão na areia branca e às vezes a gente precisa de um revestimento que afaste um pouco dessa reflexão. Que tudo que é demais faz mal, né, gente? Até luz demais faz mal e inclusive faz mal para os nossos olhos. Algumas pessoas também me perguntam quais são os tipos de binóculo que a gente pode encontrar. Olha, gente, existem basicamente dois tipos. Os binóculos de tipo porro, que são aqueles tipos um pouco mais antigos, eles são um pouco também mais robustos. E tem o roof, que são os mais modernos. O que muda entre eles é a trajetória da luz. No tipo porro, a trajetória ela não é contínua, ela tem meio que um degrau lá dentro, mas não importa muito. E no tipo roof, o feixe de luz ele é contínuo. Claro, visualmente também tem várias outras diferenças. Antigamente, todos os binóculos eram desse tipo, do tipo porro, mas hoje existem esses do tipo roof, que eles são um pouquinho mais caros, mas eles são mais modernos e eles são mais adequados para observação de aves também, principalmente porque eles são mais leves, são mais versáteis para o uso no dia a dia. E quais as marcas que eu poderia sugerir? Gente, olha, não tenho nenhum patrocinador, tá? Só tô falando aqui, dando algumas sugestões para vocês. As marcas que têm um preço mais acessível, que eu posso indicar para vocês, são as marcas Comet, Emart, US Camel, a marca Tasco, a marca Bushnell. Bushnell tem uma linha gigante, gente. Tem aqueles mais baratinhos e também tem aqueles que o céu é o limite, tá? E tem o Nikon. Desses que eu falei para vocês, o Nikon ProStaff é um equipamento que já é um pouquinho mais caro mesmo, mas esse modelo ProStaff da linha Nikon,
ele é um dos que tem o melhor custo-benefício, um equipamento leve, de nitidez maravilhosa e que com certeza vocês vão gostar bastante da entrega dele, tá? E dos mais caros a gente tem outros modelos de Nikon e aí a gente vai ter variações assim, né? Variações como se é a prova d'água ou não. E assim, se é a prova d'água é uma funcionalidade bacana? Ah, gente, é bacana, mas assim, se vocês cuidarem um pouquinho do equipamento, tiverem um pouquinho de cuidado em alguns momentos, vocês vão ver que isso daí não vai influenciar tanto, né? Se o tempo tá chuvoso ou se tá chovendo, aí tem que evitar mesmo de passarinhar ou proteger demais o equipamento. Entre os binóculos mais caros, realmente, tem o Nikon, também tem a marca Leica, a marca Celestron. O Celestron também tem alguns binóculos que têm um preço mais acessível para vocês adquirirem. Então eu guardei aqui mais para o finalzinho um detalhe, gente, uma dica que vocês podem utilizar, principalmente quem está começando, ainda não tem uma máquina fotográfica ou não tem nenhum equipamento para passarinhar além do celular, que celular é equipamento sim, e é equipamento arretado de bom. É a técnica do digiscoping. Digiscoping, gente, nada mais é do que a técnica da gente acoplar uma câmera fotográfica ao binóculo. E normalmente o tipo de câmera fotográfica que a gente acopla nos binóculos são justamente os aparelhos celulares, porque estão sempre com a gente e hoje os equipamentos celulares têm câmeras fotográficas de altíssima qualidade e tem outra vantagem também, tá tudo centralizado no mesmo lugar. Você tá lá com o celular, você tira a foto, você já pega aquela foto, já pede ali para o Merlin, um aplicativo gratuito, analisar a foto para vocês. Pronto, você já tem ali uma sugestão ótima de identificação do próprio celular de vocês. Vocês podem submeter essas fotos para enfeitar a lista do eBird de vocês. Vocês podem subir para a plataforma de ciência cidadã, assim como o eBird, o Wikiaves. Então fica tudo muito fácil e assim, evita da gente ter que sentar no computador para fazer essas coisas que muitas vezes a gente já trabalha com o computador, principalmente hoje em dia, então a gente quer a distância do computador. Então com o celular a gente já é uma relação assim mais de entretenimento, fica tudo no mesmo setor, digamos assim, né? Aí vocês podem então estar se perguntando, tá bom, Melissa, mas como que a gente faz isso? Olha, existem tipos de gambiarras, digamos assim, que a gente pode fazer, uns jeitinhos que a gente pode dar para fazer essa conexão aí do celular, da câmera do celular com o nosso binóculo. Mas também, gente, vocês podem procurar aí no Google, vocês vão ver que tem uma infinidade de produtos que são feitos justamente para fazer essa integração do binóculo com o telefone celular. Então, eles já deixam fixado ali a posição do binóculo e a posição do celular com a câmera no lugar certinho, para que vocês possam ir só ali, ó, apertando o botão de tirar fotografia. E isso daí é super bacana, ajuda demais nas nossas passarinhadas, principalmente no caso das pessoas que ainda não têm uma máquina fotográfica ou estão esperando o momento mais oportuno para adquirir, oportuno no sentido assim de ter condições financeiras, mas também oportuno de conhecer bem o seu perfil passarinheiro, saber se você gosta mais de fotografar em casa, se você gosta de pegar trilhas e passarinhar, porque tudo isso também influencia muito se você vai comprar um equipamento mais leve, se você vai pegar uma lente mais pesada, se você vai precisar ou não de um tripé, que tudo isso daí influencia demais na compra dos equipamentos de vocês. Senão, vocês vão gastar um dinheirão e vão ter um equipamento encostado na casa de vocês, ou vão ter que, pior, revender por um preço menor. Então, nada disso a gente quer, tá?
Então, essas são as dicas que eu tenho para dar aí para vocês, beleza? Os Cileiros Rocha, tenho um chinês Vision King. Ah, eu conheço essa marca também, 10 por 42, leve, muito bom. Custou menos de R$ 300. Olha só, gente, que excelente essa dica aí do Cileiros Rocha. Que bom, muito bom, gente. Afinal de contas, sem binóculo a gente não pode ficar. E como vocês estão vendo, realmente é um equipamento muito acessível, gente. É dos mais acessíveis de todos que a gente pode usar. Porque eu falo do celular, que eu sei que a maioria já tem o celular, mas celular também custa muito mais caro do que R$ 300, principalmente o do tipo que a gente precisa, que são os smartphones. Júlio, você ainda não tem um binóculo? Rapaz! Então, sugiro muito que você compre logo o seu, viu? Ajuda muito, muito, muito. Você vai ver que as suas passarinhadas, que eu já sei que já são excelentes, vão passar para um outro nível de passarinhada. Então, gente, comenta aí comigo qual que é a marca de binóculo que você tem, qual a sua opinião sobre essa marca, o que vocês pensam sobre a necessidade ou não de ser a prova d'água. Essas configurações que eu passei para vocês realmente, gente, é o mais importante. Dificilmente eu converso com alguém que fala assim para mim: ai, Melissa, eu tenho um binóculo 8 por 42 ou 10 por 42 e tô insatisfeito. Praticamente sempre que as pessoas acertam na configuração, não influencia tanto assim a marca, tá? Aliás, gente, normalmente os binóculos que a gente acaba encontrando de menor qualidade mesmo são aqueles que têm outras configurações de aumentos maiores, né? 50 por alguma coisa, 25, enfim, é isso que eu tenho notado. E olha, gente, já encontrei com pessoas aqui na minha região mesmo que disseram para mim: ah, eu queria tanto ter um binóculo bom igual ao seu. Eu mostrei, né? Emprestei para a pessoa. Aí eu falei assim: ah, mas dá para comprar binóculos sem gastar muito. Ela falou: ah, então eu ganhei um. Meu marido pagou uns R$ 300. Eu falei: ah, mas qual que é a configuração? Gente, vou contar mentira se eu falar exatamente o número, eu não lembro. Mas ela falou uma configuração que era bem diferente dessa que eu passei para vocês. Então tá aí provado, gente, que muitas vezes a configuração ela conta muito mais do que a marca em si que vocês vão adquirir, tá? Então realmente entendam isso e usem a favor de vocês. Joia? Quando eu comecei com um binóculo, gente, eu até nem lembro qual que era a configuração dele. Vou procurar e depois eu posto aqui nos stories. E eu tenho foto comigo até na minha lua de mel, que eu tava lá na Chapada dos Veadeiros, que eu me encantei pela ariramba de cauda ruiva, né? Essa daí é a encantadora de passarinheiro. E eu já tava mesmo com o binóculo, mas assim, para mim o binóculo sempre foi muito importante. Depois que eu fui comprar uma máquina fotográfica, comecei com uma máquina fotográfica de filme, gente, que vergonha, né? Ficando velha mesmo. E eu tinha depois que revelar, imagina, tinha que pensar muito antes de tirar uma fotografia. Depois de um tempinho, eu já consegui comprar uma máquina com uma lente que era 75-300, gente. Aquilo para mim foi o céu. Nossa, como eu adorava aquela lente. Depois quebrou. Aí eu comprei uma outra muito pesada, uma Sigma pesada, 50-500, que praticamente eu uso aqui só para fotografar os andorinhões do temporal. Eu não tenho coragem de levar ela para campo, porque assim, eu tenho até estrutura, faço exercício, aguento peso, mas andar demais com aquela máquina lá, com aquela lente, para mim uma penitência. Aí o que eu gosto mesmo é de usar a Super Zoom. A gente perde em algumas coisas, como eu falei hoje mesmo, né? Não tem nada grátis nessa vida. A gente ganha de um lado, perde do outro. Mas aí a gente tem que realmente, que nem eu falei para vocês, descobrir qual que é o perfil passarinheiro de vocês para ajustar o perfil ao equipamento mais adequado, para não jogar dinheiro fora. Oi, Débora!
E o Carlos aqui, ó, colocou até um link. Ó, que legal. Obrigada, Carlos. Que joia. Vou querer copiar esse link aí para dar uma olhadinha. Muito bom. Deixa eu ver, o Paulo respondeu aqui. Pouco tempo, 60 dias, mas foi muito intenso, mais de 60 espécies registrei. Diminuiu a questão da ansiedade de tirar fotos, agora estou mais calmo e observando mais. É, gente, é exatamente o que eu falei para vocês. A gente realmente fica mais calmo e a gente quer observar aves justamente para poder se conectar com a natureza, com os passarinhos, para ter um momento de terapia, para a gente ficar mais calmo. E muitas vezes, com a máquina fotográfica, a gente fica mesmo com ansiedade, porque a gente fica com aquele tipo de obrigação de conseguir uma foto boa, aquele peso. E realmente as passarinhadas elas ficam mais leves com o uso de um binóculo. Mas também é o que eu falei, eu não acho legal sair sem a máquina, porque naquele dia que eu saio sem a máquina, aparece aquela espécie que eu queria muito fotografar, ela fica ali, dá aquele mole, para na minha frente, ou então aparece aquela migratória que fazia tempo que não vinha. Por exemplo, gente, aconteceu essa semana mesmo. Eu sempre faço isso, falo assim, vou dar uma saidinha descompromissada só para fazer a minha listinha da tarde, que eu faço em 10, 15 minutinhos, aquele momentinho meu para eu dar uma acalmada. E aí eu saio lá e vejo a tesourinha naquele comportamento lá de flycatcher dela, saía do galinho e voltava pro galinho, pegava um insetinho e voltava pro galinho. E tava numa luz bonita e normalmente, né, elas ficam mais no alto, ela tava na altura do meu olho. Eu falei, não. Aí eu voltei correndo para casa, peguei a máquina fotográfica e aí fotografei. Mas, gente, sai logo com essa máquina, mas não saia sem o binóculo de vocês, que vocês vão ver que as passarinhadas de vocês vão para outro nível. Outro nível, eu garanto para vocês, garanto. E a capacidade de vocês identificarem as aves também vai aumentar demais. Então é isso, gente. Passarinhem todo dia, todo santo dia. Não tem coisa melhor para vocês e também para as aves, porque indiretamente a gente está prestando um serviço aí como cidadão e cidadã cientista, beleza? Muito bom, gente, adoro falar de binóculo, porque realmente é um dos equipamentos que não pode faltar para nenhum observador. O binóculo apura os sentidos, notei que minha audição regulou ou melhorou. É verdade, porque no final, o que o binóculo faz? O binóculo ajusta o nosso olhar para um foco, que é o foco no passarinho. E aí a gente está focado no passarinho, está conectado com o passarinho, com a natureza, com o momento. Então a gente vai ver o movimento também do bico do passarinho. Então a gente vai com certeza também captar melhor o som, porque a gente vai estar focado totalmente naquele instante, naquele passarinho, no comportamento dele, nos sons que ele está emitindo e tudo mais, né? Então é muito nesse sentido mesmo. É isso, gente. Gostei muito dos comentários de vocês. Bom, então é isso, gente. Já que vocês não têm mais dúvidas. Oi, Alessandro Augusto. Obrigada pela presença. Vai ficar gravado lá, deixar lá no Insta, tá? E depois no YouTube. Obrigada, gente, pela presença, pela participação de vocês. Um ótimo final de semana para todos. Passarinhem e até a próxima. Tchau, tchau. De nada, Júlio. Sempre um prazer ensinar você, meu amigo. Gente, como eu adoro isso. Passarinhar e ensinar as pessoas a passarinharem. Adoro. Um beijo, gente. Até a próxima.